Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos ao programa Vida Reformada. Eu sou Michel Augusto, sou pastor sênior da Igreja Batista Reformada de Brasília. Você está conectado na TV Reformada, o canal da Igreja Batista Reformada de Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero te pedir um favor especial. Se inscreva aí. Às vezes você recebeu esse link, não deu e nem se atentou acerca de se inscrever no nosso canal. Outro favor, dê um like nesse vídeo, por gentileza. E o último favor que eu te peço nessa noite, ative o sino para você receber as notificações. Quando você estiver aí no dia a dia, de repente vai sair uma notificação assim, ó, um vídeo novo no YouTube da Igreja Batista Reformada de Brasília. Aí você vai lá e vai nos acompanhar. De onde você estiver, vai ser bênção para a sua vida. Bom, hoje o programa Vida Reformada nós iremos tratar sobre como influenciar a cultura pós-moderna. É um tema que está sempre em voga, né? Não é um tema fácil, porque decifrar o que vem depois da modernidade é algo difícil. Mas nós vamos trazer aqui algumas características e fazer algumas propostas para que você consiga trabalhar o Evangelho no seu local de trabalho, o seu filho consiga trabalhar na escola, os universitários consigam trilhar o caminho do Evangelho no contexto universitário, para que você consiga evangelizar a sua família. Gente, que coisa difícil evangelizar a família. Porque você está numa mesa com a família e geralmente é difícil, você fica envergonhado. Difícil é evangelizar o seu patrão, ou o patrão evangelizar o funcionário. Então são vários desafios que nós vamos abordar aqui hoje, vai te abençoar muito, tá? Mas enquanto a gente não começa, assista agora uma canção com Carlinhos Veiga, tá bom? E já já nós estamos de volta. Para esse momento adorando a Jesus, divino companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Perto dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada
permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, vamos lá? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. De volta aqui no programa Vida Reformada, você acabou de ouvir uma canção belíssima aí com Carlinhos Veiga. Eita, viola bonita, hein? Essa viola me lembra do meu pai. Meu pai gostava de uma viola caipira e o Carlinhos Veiga ele consegue traduzir muito bem esse sentimento sertanejo, né? E traz para a música cristã esse entrelaçamento cultural interessantíssimo, né? Nosso Brasil é um Brasil sertanejo de norte a sul. Enfim, que música linda. E o que é mais lindo nessa música é a mensagem dela, né? O Evangelho de Jesus Cristo. O Deus que se fez carne. O Emanuel, Deus presente, que nos salvou. E um dia voltará para nos buscar. Meus queridos, então vamos falar sobre como influenciar a cultura pós-moderna. Olha, nós vivemos num contexto que a gente chama de pós-moderno, mas essa palavra pós, ou seja, o que vem depois da modernidade, é algo que nós precisamos decifrar bem. Porque a gente vai identificar uma continuidade ou uma descontinuidade ao período anterior. Ao mesmo tempo, nós vamos identificar que nós precisamos nos valer de características da modernidade e, por outro lado, nos valer também das características da pós-modernidade. Então, a gente precisa procurar um equilíbrio. Tanto o período moderno quanto o período pós-moderno existem características perigosas, mas existem características importantes para a promulgação da nossa fé. Vamos lá, então? Olha o slide aí. Eu quero trazer algumas características da pós-modernidade primeiro, porque é o ambiente que você vive, é o ambiente onde você estuda, que você trabalha, um ambiente familiar, um ambiente cultural, tá? Então você precisa, de fato, entender esse espaço que você vive. Olha a primeira característica do ambiente pós-moderno. Todas as crenças são igualmente válidas. A primeira característica é que todas as crenças são igualmente válidas. Bom, essa primeira característica, ela tem um complicador e tem um benefício. Veja bem, nós já vivemos em épocas onde as crenças eram totalmente rechaçadas. Hoje nós vivemos numa época onde todas as crenças são igualmente válidas. Então, o problema disso é, você tem um ambiente onde tudo é válido, e quando tudo é válido, tudo se torna vapor, tudo se torna relativo, tudo se torna verdade. No grupo de WhatsApp, por exemplo, olha só o que acontece no grupo de WhatsApp. Você faz parte de 350 grupos de WhatsApp como eu. Olha que terrível é um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp de trabalho. Tem pessoas de 300 crenças diferentes lá naquele grupo. Você cita um versículo bíblico e todo mundo vai colocando amém, 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 amém. Pessoas que concordam ou não.
elas estão dizendo amém. Porque na cabeça dessas pessoas, da maioria dessas pessoas, todas as crenças são igualmente válidas. Olha aí como funciona a mentalidade das pessoas que estão ao seu redor. É importante você entender a mentalidade das pessoas que estão ao seu redor, porque senão você não vai saber como evangelizá-las. Por outro lado, ao mesmo tempo que é perigoso essa primeira característica da pós-modernidade, onde todas as crenças são igualmente válidas, por outro lado é uma oportunidade também que a gente tem de evangelizar. Então, tá vendo como a gente precisa trabalhar com inteligência, né, e principalmente com o evangelho, claro, mas nós precisamos articular bem a nossa fé no meio cultural. Então, repetindo, num ambiente onde todas as crenças são igualmente válidas, há um malefício. Ou seja, tudo para as pessoas se torna verdade. Mas há um benefício. Você tem entrada, você tem como evangelizar. Ao mesmo tempo que você colocou um versículo bíblico, todo mundo colocou amém, você tem a oportunidade de continuar a evangelização com alguma pessoa que em algum momento vai te procurar no emprego. É aquele típico daquele cara que vai chegar assim para você na hora do cafezinho e diz: rapaz, eu vi que você colocou aquele versículo bíblico lá no grupo do WhatsApp. Você é evangélico, né? Você é cristão, né? Ô, rapaz, eu preciso de uma ajuda, meu casamento tá assim, tá assado, eu tô vivendo depressão. É nessa oportunidade que você tem para evangelizar. Então, a pós-modernidade não é de todo ruim. Nós precisamos extrair o que há de perigoso e o que há de oportunidade nesse momento. Segundo, olha aí. Segunda característica, relativismo. Aqui a gente não vai conseguir aproveitar quase nada. Cada tribo fala a sua língua. O Peter Leitard, ele vai nos orientar sobre isso. O relativismo é onde cada tribo fala a sua língua. Né? Olha só o que acontece, por exemplo, nas cortes supremas no mundo inteiro. Praticamente no mundo inteiro está sendo um fenômeno jurídico. Né? Uma decisão jurídica, por exemplo, sobre aborto, evita legislar sobre moralidade, porque o sistema judiciário ele trabalha sob um ponto de vista relativista, onde todas as crenças são iguais, onde tudo pode ser autoridade, logo tudo pode ser válido. Né? Mas uma decisão jurídica, por exemplo, sobre aborto, não evita legislar sobre moralidade. O Supremo acaba legislando a moralidade abortista. Então, assim, o relativismo, ele tem como você pegar ele pelo pé também. Por quê? Porque o sistema judicial ele vai dizer: não, nós queremos defender direitos iguais, nós queremos olhar para todos como um mundo plural e nós não queremos trabalhar a moralidade nas nossas decisões. Mas se eu digo que o aborto pode ser cometido, isso é uma decisão moral. Eu estou legislando uma moralidade abortista. Então, assim, o relativismo, você precisa usar a apologética, a defesa da fé, para desmontar esse relativismo. Né? Uma coisa muito grave que acontece no relativismo nesse relativismo cultural, onde afirmações não têm validade pelo fato de você não saber. Eles dizem o seguinte: as afirmações não têm validade porque a gente não sabe se a pessoa que afirmou aquilo queria afirmar aquilo mesmo. Eu sempre cito o William Lane Craig, que ele fala que ninguém quer ser relativista quando vai ler a bula de um remédio. Por quê? Porque a pessoa quer ser curada. Então o relativismo ele não é tão relativo assim. Existem fatos que são objetivos. Existem coisas que são absolutas. Você precisa tomar um remédio para dor de cabeça, você vai tomar
dipirona, Novalgina. Você vai tomar um remédio que cientificamente foi estudado para eliminar a dor de cabeça. Então nem tudo é relativo assim. Quando as pessoas dizem que tudo é relativo, a gente pode dizer que essa afirmação também é relativista. Porque ela está partindo do pressuposto de que não há nada que seja, que tenha autoridade, nada que seja estanque, nada que tenha fundamentos. Então é um sistema um pouco irracional que a gente vive hoje, tá? Então, assim, os estudantes na universidade, você que é estudante na universidade, você que tem um filho na universidade, você precisa despertar no seu filho os estudos apologéticos cristãos, que vão dar base para ele enfrentar o mundo universitário. Aqui na nossa igreja a gente está tendo um trabalho muito interessante aos sábados sobre a fé e a cultura. Os jovens estão estudando vários temas sobre a fé e a cultura para se organizarem nessa área, para poderem defender a fé cristã com mais maestria no mundo criado por Deus, que infelizmente pecou contra o Pai. Bom, terceira característica da pós-modernidade. Esse período é um período como um período de Babel, lá no Antigo Testamento. Nós vivemos uma verdadeira confusão de línguas. Existem muitas linguagens, existem muitas vozes. Agora você imagine num período midiático. Essas vozes se multiplicam, meu amigo. Você recebe quantos podcasts por dia? Você recebe quantos e-mails? Quantos WhatsApps? Quantos vídeos? Você navega em quantos sites? Você entra em quantas páginas? Você vai no Instagram, você navega em 300 mil posts em menos de 30 minutos. Está entendendo? Então, é uma confusão de línguas, é uma confusão de ideias, é uma confusão de narrativas. São tantas narrativas que você tem que tomar cuidado. Então, esse período, ele é contrário a uma única narrativa. A gente chama isso de metanarrativa, uma única narrativa. E o cristianismo, ele parte do pressuposto que nós estamos debaixo de uma única metanarrativa, ou seja, uma única narrativa. O cristianismo parte do pressuposto que o homem pecou, que o homem foi criado por Deus, o homem pecou, e que não há salvação para esse homem fora de Cristo Jesus. Então, a vida cristã, ela tem como base essa metanarrativa, essa narrativa maior que nos envolve. A nossa explicação para os fatos da vida precisa partir dessa narrativa cristã, uma grande narrativa. Então, a partir dela, nós lançamos luz sobre a ciência. A partir da nossa narrativa, nós lançamos luz sobre as outras disciplinas. Por exemplo, você está fazendo pedagogia. Bom, antes de ser um pedagogo, você precisa ser um bom cristão. Antes de você ser um bom médico, você precisa ser um bom cristão, você precisa conhecer a sua fé. Antes de você ser um advogado, antes de você ser de qualquer profissão, você precisa conhecer da sua fé. Você sabe qual é o problema que acontece muito hoje? O cara sabe tudo sobre pedagogia, mas não sabe nada da Bíblia. O cara sabe tudo sobre psicologia, mas não conhece nada sobre o que a Bíblia fala sobre aconselhamento cristão. E isso gera uma confusão muito grande. Por quê? Porque quando ele vai para o campo da vida, quando ele vai para o mundo trabalhar, ele separa. Ele separa a Bíblia. A Bíblia é um campo privado, que ele só usa dentro da igreja, né? E lá fora ele vai usar aquilo que ele entende como cosmovisão. Então ele cria dois mundos. O jovem tem essa tendência, né? Por isso que nós precisamos ensinar os nossos jovens a serem cristãos na universidade, porque senão eles criam uma dicotomia. Ou seja, ele é um jovem da fé na igreja, mas quando ele chega na universidade, ele adota as cosmovisões ocidentais.
tem como ser um bom pedagogo, mas a partir da cosmovisão cristã. Tem como ser um bom jurista, mas a partir da cosmovisão cristã. Se você inverte, você gera um problema muito grave para você mesmo. E você não consegue evangelizar o próximo. Esse é o maior problema. Quarto lugar, olha essa característica da pós-modernidade, a morte do autor. O que significa isso? Significa que o momento atual, na teoria literária, que a gente chama isso, a gente chama no contexto da teoria literária, qualquer texto ele pode ser questionado. O momento atual é da morte do autor. Ou seja, você está diante de um texto, mas aquele texto ele pode ser rechaçado completamente. Os textos perdem a sua confiabilidade. Qualquer texto. Por quê? Porque você não sabe se o autor quis dizer aquilo que ele quis dizer. Essa é a argumentação dessa turma. Essa turma desconstrói tudo. Essa turma, e muitos deles são historiadores. Eu não estou querendo colocar malha nos historiadores. Tem bons historiadores. Mas eu tenho visto muitos historiadores gerando tantas críticas que está levando as pessoas a viver um tipo de incredulidade. Porque eles colocam sempre dúvidas acerca de um fato, de um texto. E gera sempre divisões de opiniões em tudo que passa pela vida da pessoa. Isso é fruto das teorias literárias, da crítica, da alta crítica literária que, infelizmente, alcança o sociólogo, alcança o historiador e só não pode alcançar você, cristão. Você e eu. Só não pode alcançar nós, teólogos. Por quê? Porque nós temos uma metanarrativa, nós temos a visão que parte de um Deus que se revelou, de um Deus que inspirou profetas e apóstolos a deixarem a sua revelação escrita para nós. Nós temos uma forma de ver a vida, de ver o mundo, de olhar as coisas. E é a partir dessa forma de ver é que nós analisamos os fatos. John Stott dizia que a gente tinha que ter um olho na Bíblia e outro no jornal. Se você inverter isso é perigoso. Se você tiver com um olho no jornal, mas a Bíblia só vem como um adereço, você não vai conseguir nem viver como cristão no mundo e muito menos influenciar a cultura pós-moderna. Qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nunca se esqueça que Adão foi criado para viver para a glória de Deus. Adão foi criado para reproduzir a imagem de Deus no mundo. Ele caiu. Mas Jesus, o Cristo, pelo seu mérito, pelo seu sangue, pela sua carne, pela crucificação da sua própria vida, ele fez com que eu e você pudesse de novo glorificar o Pai. Então, aquilo que era tarefa de Adão, hoje é tarefa da igreja. A tarefa da igreja é glorificar o Pai no mundo. E como é que a gente consegue glorificar o Pai no mundo? Olhando para Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a imagem perfeita do Pai. Ele é o Salvador. É por intermédio dele que nós conseguimos glorificar o Pai. É por intermédio dele que nós fomos salvos, é por intermédio dele que nós conseguimos glorificar o Pai na vida. O Pai só olha para nós por conta do Filho, Jesus Cristo. Então você vai influenciar a cultura pós-moderna glorificando a Deus no mundo. Você vai influenciar a cultura pós-moderna fazendo tudo para a glória de Deus. Você foi salvo em Jesus Cristo para que você pudesse espalhar a imagem de Deus no mundo. Então você está no trabalho, você precisa glorificar o Pai lá. Você está na sua escola, você precisa glorificar o Senhor naquele local. Né?
você está em qualquer ambiente familiar, Deus precisa ser glorificado naquele lugar. Tá bom? Então, nós precisamos entender esse contexto aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, fomos criados e redimidos para glorificar o Pai no mundo criado. Em segundo lugar, a glória de Deus para nós é a verdade. A glória de Deus para nós é a verdade. Nesse mundo pós-moderno, onde há muitas verdades, que tudo é relativo, nesse mundo pós-moderno, nós continuamos afirmando que a glória de Deus para nós é a verdade. Importa que eu e você façamos tudo para glorificar o nome dele. Não importa. A cultura te impõe, através da globalização, que você se comporte de acordo com a mídia, que você se comporte de acordo com as tendências culturais, que você se comporte de acordo com o drama da sociedade, da diversidade. Tudo bem, você não pode desrespeitar as pessoas, mas você não pode ser culturalizado pela cultura ocidental. Então, quando você está convivendo no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, tome cuidado. Porque as pessoas estão dialogando com você e estão transferindo para você a cosmovisão delas. Tudo é doutrinário, como diz o Thomas Neros, né? Tudo doutrina. Toda pregação é doutrinária. Toda fala é uma fala de doutrina. As pessoas sempre estão doutrinando umas às outras. E você, crente, você cristão, tem que tomar esse cuidado. Terceiro lugar. A Sociedade é um livro a ler. Apesar de ser um livro banal. A sociedade é banalizada, gente. Como é banalizada? As coisas estão se tornando cada vez mais chatas. Você não pode fazer mais nenhum tipo de brincadeira. Senão você é considerado... Você não pode falar mais nada, você não pode fazer brincadeira nenhuma, você não pode criticar mais nada, você não pode... Mas o cristianismo pode ser rechaçado, a nossa liberdade religiosa pode ser reprimida, o culto pode ser proibido. A Sociedade é um livro que nós temos que ler. A duras penas, embora seja um livro banal. Então, leia com a lente da cosmovisão cristã. Você está comprando o projeto da sociedade pós-moderna com muita facilidade. Um professor seu está lá, você passa a vida criado na igreja, muitas vezes disperso, muitas vezes ali, né, lelé da cuca, com déficit de atenção. Você consegue prestar atenção em tudo, menos no culto. Mas um professor seu te ganha em uma aula. Meu amigo, você está numa sala de aula, você está estudando física. O seu olhar sobre a física é a partir da cosmovisão cristã. Por mais que o seu patrão seja ateu, não importa qual religião que ele seja, a sua lente vai ser sempre a criação, a queda e a redenção. Quando você for aconselhar alguém, lá no cafezinho, você não vai aconselhar a pessoa, olha, vamos para a minha igreja, porque Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Não, você vai pregar o evangelho. Vai mostrar para ela que todos nós carecemos da glória de Deus. Vai mostrar para ela que todos nós pecamos e que todos nós carecemos de um Redentor. E esse Redentor não é outro senão Jesus Cristo. Pare de lero. Leve a sério a sua fé, meu querido.
E último lugar, olha essas duas palavras que eu coloco aí agora. O antissobrenaturalismo e o anti-intelectualismo. Dois problemas para o crente. O primeiro grupo, o crente antissobrenatural, é aquele crente que é cético. Como é que pode, né? Um crente cético. É aquele crente que, não é, que quase, ele diz que é crente, ele tem cara de crente, ele tem trejeitos de crente, ele tem voz de crente, ele tem roupa de crente, mas ele não acredita na palavra de Deus como uma revelação divina. Ele não acredita na palavra de Deus, a palavra de Deus não é autoridade para a vida dele. Ele não acredita que essa palavra veio do alto. Ele é um crente nominal, é um crente que talvez frequente a igreja por uma questão de conveniência, porque a família vai, porque o pai vai, porque a mãe vai, porque o marido vai, porque a esposa vai. Mas é um crente que não acredita no milagre da encarnação de Jesus Cristo. É um crente que, se você fala da vinda de Jesus para ele, ele fica pensando assim, será que essa coisa não é criação do pastor, não? É o crente antissobrenatural. Esse é um perigo, porque ele quer provas. É o crente que quer calcular tudo. É o crente que tem dificuldade. Ele tem dificuldade de entender que a fé é um dom de Deus. E o outro tipo de crente é o crente anti-intelectual. Eita, esse aqui é outro problema. O crente anti-intelectual, ele é aquele cara que é super espiritual. Ele diz que não precisa estudar, não precisa se dedicar porque Jesus já está voltando. Esse anti-intelectual também é perigoso, porque ele apresenta uma espiritualidade muito elevada, ele apresenta sabe, aquele crentão assim que quando abre a boca parece que Jesus invade o ambiente, parece, né? Não sei. Aquele crente que é espiritual em todas as ações, mas ele tem preguiça de ler a própria Bíblia que ele professa. Ele tem preguiça de estudar, de sentar numa cadeira para aprender. Essas duas categorias são muito complicadas. Nesse mundo pós-moderno, nós precisamos de pregar em Cristo, que veio em carne, que morreu, mas ressuscitou, ou seja, nossa fé é sobrenatural, irmãos. E que um dia vai voltar. Nós precisamos pregar sobre novos céus, nova terra, nova Jerusalém. E nós precisamos também estudar. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos... A sociedade é um livro a ser lido, é um livro chato a ser lido, mas nós precisamos estudar bem sobre a nossa fé, estudar a palavra, ler bons livros cristãos, participar dos projetos de ensino da igreja, para a gente entender primeiro a nossa fé e proclamar o Evangelho dentro desse ambiente hostil que é um ambiente pós-moderno, que tem, por um lado, oportunidades, mas tem desafios. Então vamos tomar um cuidado com essas coisas todas e a gente vai conversando sobre essas questões nos próximos programas, vamos trazer outros temas e vamos entrelaçar tudo isso aí no seu dia a dia, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa um like aí. Acesse outros canais, eu quero indicar aqui também, o da FTRB, da Faculdade Teológica Reformada de Brasília. O canal Exposição Bíblica, que é um canal para treinamento de pregadores. E o canal da Família Centrada no Evangelho. Acesse esses canais lá e vocês vão ter sempre conteúdos fresquinhos para abençoar a sua vida. Venha fazer uma visita na nossa igreja. Igreja Batista Reformada de Brasília, QS 5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Domingo é o culto principal, 19 horas. Venha. Tchau, tchau.